Olá, continuando com nossa análise de dados com Excel. No vídeo anterior a gente viu medidas estatísticas e a primeira parte, né, trabalhando com essa base de dados de score de felicidade, a primeira parte foi a estatística descritiva, tabelas de frequências. Agora nós vamos ver medidas estatísticas ainda, mas medidas de centro, medidas nas quais a gente vai analisar variáveis numéricas, né? Então, nós vamos ver as principais medidas de centro, que seriam a média e a mediana, e ponto médio, né? Então, vamos voltar na nossa planilha. A planilha, como a gente tinha deixado, estava com essa análise descritiva, que tinha as tabelas no vídeo anterior, né? Então, eu vou criar uma nova planilha aqui, descritiva 2, ok? Então, essa aba, no fundo, a gente vai fazer as medidas de centro, ok? Então, lembrando aqui, nós vamos fazer média, mediana e ponto médio. Vamos fazer também dependente de categorias, né? Que seria interessante a gente analisar, por exemplo, de felicidade, né? Média da felicidade, de acordo com a região, por exemplo. Mas vamos iniciar aqui com o cálculo da média, mediana e ponto médio. Então, numa planilha de análise, né, a gente vem aqui, por exemplo, podemos colocar aqui a variável que a gente quer, por exemplo, felicidade, e aí o cálculo da média, da mediana e do ponto médio. Então, aqui, a função do Excel é média mesmo, para o cálculo da média, e aqui a gente pode escrever o campo, né, felicidade, porque nós já definimos da outra vez, nos outros vídeos, que esse campo aqui, felicidade, né, uma região na planilha. Lembrando aqui, a gente tem essas regiões pré-definidas, né? Então eu tenho a região aqui da felicidade, né, que está aqui. Então, quando eu digito média e busco aquela região, então é uma região que tem números, ele vai calcular a média daqueles números ali. Ok? A apresentação. Então, é um cálculo bem tranquilo aqui. Vou deixar com duas casas decimais. O cálculo da mediana tem uma outra função no Excel, é a função med. Retorna a mediana, o número central, né? E aqui também, felicidade. Ok? Formatado da mesma forma aqui. O ponto médio, então nós estamos vendo essas duas medidas aqui, né? A média, ela considera todos os valores, a média aritmética, então ela vai somar e dividir pelo número de elementos na amostra. A mediana, na verdade, ordena os valores do menor para o maior e vai considerar o ponto, né, que separa 50% dos casos com menores valores e os 50% com maiores valores. Então, de certa forma, a mediana ela vai usar os pontos centrais, né? Quando a gente ordena ali, eu tenho o menor valor aqui, e aí o maior valor, e ela vai pegar só os elementos centrais aqui e vai fazer uma conta. Se tiver um número só ali, vai ser esse o valor que separa os 50% dos casos menores dos 50 maiores. Né? O ponto médio, no fundo, ele não se importa muito com os pontos que estão no centro, mas sim com o mínimo e o máximo. E aí é a média aritmética entre o maior valor e o menor valor da amostra. Então a gente precisa fazer esse cálculo ali, né? Então, o ponto médio, eu posso. Vou colocar aqui a fórmula, para que não precise ficar voltando, né? Então, a média, a mediana. E agora aqui o ponto médio. Eu tenho as funções de maior e menor, mas eu tenho também a função de máximo.
o máximo valor dos dados que estão ali na região felicidade, né, ó, 7,59. Eu tenho também o mínimo valor, 2,84. Então, eu vou considerar esses dois valores, o máximo, e vou somar com o mínimo e dividir por 2. Esse é o ponto médio. Okay? Então, aqui fica a fórmula, né? A expressão utilizada no Excel. Então, dessa forma, eu considero a média, a mediana e o ponto médio. Então, olha só, a média, esse 5,38, né? Ele utiliza todos os valores ali para você obter, né? A mediana, nem todos. Então, ela só ordena, e aí aqueles valores valores altos, assim, eles não vão interferir muito na mediana, né? Porque você vai ter ali o ponto que separa os menores dos maiores. Então, 5,23. E aqui a média é 5,38. Se eu volto nos dados e vejo aqui nessa felicidade, olha esse ponto aqui, é o máximo deles. Então, deixa eu guardar esse valor de felicidade ali, 7,587. Vou guardar ele aqui. Esse é um valor maior que existe lá, né? Então, se eu mudar esse valor para um valor muito alto, ele vai interferir nessa média aqui. Também no ponto médio, né? Porque ele utiliza esse valor aqui, né? 7,58, ele vem aqui nessa expressão. E nessa outra da mediana, talvez ele não interfira muito, né? Porque ele é um valor que está lá no final, e eu disse que a mediana é um ponto que separa os 50% menores dos 50% maiores. Então, vou fazer uma mudança aqui na base de dados, colocar aqui, sei lá, vou colocar 1000 ali de felicidade. Não existe isso na escala, mas qual é o impacto disso nos pontos? Olha só, aquilo que eu falei, né? O ponto médio aqui, esse aqui, ele é 5 e o máximo é 7,587. Se o máximo passar para 1000, o ponto médio vai passar para 501 ali, né? Porque ele vai fazer o 1000 mais o mínimo dividido por 2, né? A média também ela vai ser alterada, porque a média considera todos os valores e divide pelo número de elementos que tem na amostra. Mas a mediana não se altera, né? Então, você vê, a mediana é uma medida central que separa 50% dos valores menores dos 50% maiores. Então, ela só serve dessa referência, assim. E, e a ideia aqui é verificar qual é o ponto que separa 50% maior dos menores. A gente não está muito interessado em saber distribuir igualmente, vamos pensar assim, os valores. A média já faz isso, né? Ela considera um total e divide por todos, né? Então, por isso que é muito comum em distribuições de renda a gente ter uma média alta e falar, nossa, a média de renda é alta. Mas tem poucas pessoas têm uma renda muito alta, né? E então essa média puxa, né? Essa renda alta aí de poucas pessoas vai puxar esse valor aqui para valor maior assim, do que a mediana, né? Então, agora se a distribuição for realmente simétrica e tal, aí você tem a mediana igual à média, né? Bom, mas só para falar um pouquinho aí dessas medidas centrais, são medidas, deixa eu voltar esse valor aqui de 1000 para 7,587, né? E aí você vê que, mesmo assim, a média está um pouquinho maior que a mediana, não é? E, mas é comum isso, em números financeiros, principalmente. Esse índice de felicidade nem tanto, mas números
financeiros e renda e tal, você tem a média maior do que a mediana, né? Isso porque muita, né, gente aí tem uma média de renda menor, baixa, né? E poucos têm uma média de uma renda alta. Então a média ela fica distorcida, assim, ela dá a entender que muita gente tem essa renda média, mas e quando a gente usa a mediana, a gente consegue ver um pouco mais desse ponto central ali. 50% ganha menos que tal valor, assim, né? Pode ser interpretado assim. Bom, isso no caso de um indicador, né? E se eu quiser ver os outros indicadores? Bom, eu poderia. Eu tenho vários outros indicadores na base de dados, né? Um de economia, de apoio social, de saúde, né? Teria uma forma de verificar isso aqui rapidamente? Por exemplo, eu poderia escrever aqui, como a fórmula minha tem felicidade aqui, né? Eu poderia colocar aqui felicidade, como eu coloquei, mas e se eu selecionar aqui em cima, né? A gente pode fazer isso, só que eu tenho que usar um recurso, porque se eu pedir média do B2, né, não vai dar certo. Se eu colocar aqui média B2, estou selecionando felicidade, não é isso que estava escrito aqui, né? Mas isso não dá certo, ele vai tentar tirar a média de alguma coisa que está ali na célula B2, tem que ter números, aí não tem, tem uma palavra, isso então vai dar errado. Mas eu posso usar o recurso que é colocar aqui indireto. Colocando indireto B2, ele vai considerar B2 como sendo uma célula que tem uma referência que eu preciso buscar. Então, de forma indireta, eu não vou calcular o que está no B2, mas sim eu vou calcular, eu vou tomar como base que B2 tem uma referência. Então, ele vai buscar esse valor que tem uma região ali, né? Que está escrito em B2. E aí vai dar certo, 5,38. Então, comando indireto B2 é uma outra forma de você calcular essa média. E eu vou colocar aqui do lado, né? Uma outra forma de cálculo é colocar média indireto B2. Né? Então, eu não posso simplesmente clicar aqui em felicidade colocando média B2. Né? Ou eu coloco média felicidade, ou média indireto B2. Né? E aí eu posso também fazer isso aqui para mediana, da mesma forma, eu posso colocar indireto B2. Tá? Então, vou pegar esse comando aqui, indireto B2, copiar aqui para mediana. Vou sair um parênteses a mais. Também, ok. E aqui também eu vou poder fazer isso em direto B2. Eu tenho um parênteses a mais, vou colocar aqui. E, ao invés de felicidade, em direto B2. Deixa eu ver, acho que está certo, sim. Ok? Então, para mostrar como ficou essa outra forma aqui de fazer o cálculo, colocando aqui a expressão. Não sei se cabe aqui, deixa eu ver. Ele não come muito. Deu certo aqui. Bom, com isso eu posso mudar essa de felicidade para outra região. Aqui, né? Essa foi a ideia. Eu posso colocar outra região, por exemplo, liberdade. Liberdade, se eu seleciono aqui liberdade, ele vem aqui e tem esses valores que cada país pontuou ali em média, né, na liberdade. E então eu posso usar isso aqui, escrever liberdade. Com isso, esses valores são atualizados aqui. Claro que essa parte já não vai dar mais certo, não é mais isso, né? Então, esse aqui não está funcionando mais, só funcionou para felicidade. Para liberdade, eu tenho que seguir essa programação que está valendo aqui, ó, indireto B2, não mudou nada. Mas ele pegou a outra coluna, pegou a coluna liberdade, porque agora, se eu calcular
ele vai pegar com esse comando indireto B2, ele vem aqui no B2, vê que está escrito liberdade, não vai calcular a média da palavra liberdade, que não faz sentido, ele vai tomar essa palavra indiretamente como uma citação a um campo, a um nome aqui de uma região, né? Então, se essa região tiver números, ele vai calcular. País não tem número, então eu não posso escrever país aqui. Se eu escrever país, ele vai tentar calcular a média daqui, ó, país, e vai dar errado, né? Então, aqui nessa descritiva, eu posso colocar, descritiva 2, eu posso colocar regiões aqui que tenham números, né? Então, liberdade tem os números ali. Quais regiões eu posso colocar? Eu posso fazer uma validação de dados aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, felicidade, economia, né? Essa primeira linha ali da tabela, está escrito assim, felicidade, economia, tal, até generosidade. São todas colunas que têm números. Vou abrir uma outra planilha aqui, uma outra aba, né? E vou colar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, Ctrl C, colar nessa planilha aqui, colar valor, e vou fazer uma listinha aqui, colar, copiar, Ctrl C, transpor, né, fazer uma lista de possibilidades que eu posso fazer cálculos de médias, né? Eu vou ordenar para ficar em ordem alfabética, e aí seriam assim variáveis. Eu tenho que seriam possibilidades que eu tenho. Então, variáveis numéricas, variáveis ali numéricas, né? E eu preciso ver se os nomes elas estão da mesma forma aqui, né? Então, por exemplo, apoio social. Ah, tá ali, apoio social. Só que aqui está escrito apoio social separado. E isso é problema, porque o nome apoio social, aqui, o nome da região, não está separado, está com um underlinezinho ali. Então, eu preciso só tomar cuidado com isso, porque eu quero fazer uma seleção, eu tenho que deixar o nome exatamente como está para ser selecionado. Então, aqui eu posso, novamente, essa regiãozinha aqui, eu posso dar um nome de variáveis. Que tá vendo? Está C5, porque começa no C5. Eu posso chegar aqui nessa caixa de nomes e digitar variáveis. Não acentuei, né? Deixa eu dar um acento aqui, variáveis. Ah, acho que eu fiz uma coisa errada aqui. Eu estou pegando toda essa região de variáveis. Eu tinha que excluir essa primeira, né? Então eu vou remover esse nome que eu dei. Então, para remover um nome que já foi pré-definido, eu tenho que ir na página Layout, na página de fórmulas e no gerenciador de nomes. E aí eu venho aqui, ó, variáveis, tá errado isso, vou excluir. Excluir o nome, tá? Fechar. Então não tem mais o nome aqui, variáveis. Eu posso, variáveis para mim é só isso aqui. Então eu venho aqui, seleciono isso e digito variáveis, ou então marco tudo e Ctrl Shift F3. E aí ele vai criar nome com base na linha superior, que é variáveis. Então, ok. Bom, ele criou um nome, agora existe aqui o nome variáveis, que é uma região que só com esses nomes aqui, apoio social, confiança e tal. Bom, fiz isso porque aqui no descritivo eu quero deixar uma forma de selecionar a variável, que eu não quero ficar toda hora, qual variável eu tenho para eu ver a média, a mediana e ponto médio? Eu venho aqui e vejo, tem a variável confiança. Então, eu venho aqui, escrevo confiança e eu vou saber a média, mediana e ponto médio. Não, eu quero fazer uma validação de dados para que aí eu selecione de forma automática. Para isso, eu criei essa lista aqui, né? Vou colocar lista. E aí, então, eu vou selecionar de forma automática. Então, aqui eu venho e na página inicial, ou melhor, na página de dados, eu venho
e faço essa validação de dados nessa célula que eu selecionei aqui. Então, eu seleciono a célula que eu quero validar, venho na validação de dados e coloco validação de dados. E aí, o critério de validação, ele está permitindo eu digitar qualquer valor nessa célula, mas eu venho aqui e seleciono que eu quero só uma lista. E essa lista, né, ela tem uma fonte, que é aquela listinha que eu fiz na tabela ali, na aba lista. Mas eu posso pegar essa fonte aqui e no fórmulas, né, usar em fórmula, tá lá, variáveis. É isso. Ou então eu escrevo igual variáveis também, mas aí ok. Bom, agora essa célula, ela está validada, né, vamos pensar assim, e ela só pode assumir alguns valores. Eu venho aqui, por exemplo, apoio social. Com isso, ele já traz para mim os valores ali da média de apoio social, da mediana e do ponto médio. E qualquer outra variável que eu selecionar, né? Então, no fundo aqui eu tenho uma validação de dados ajudando, dinamizar um pouquinho ali para eu trazer média, mediana, alguma estatística, né? De acordo com o que eu selecionar. Então, confiança, economia, felicidade, que a gente começou calculando, né? Generosidade, liberdade, média, mediana, ponto médio e saúde. Ok? Então, esse seria aí o cálculo dessas medidas de estatística descritiva. E eu, média, mediana e ponto médio, e aproveitei um pouco para falar de validação de dados, que ajuda a gente aí a otimizar um pouquinho a planilha, né? Então, essas expressões aqui, essa expressão ela acabou ficando, foi uma expressão inicial que eu utilizei, média e a região, mas depois eu utilizei esse comando indireto, porque facilita bastante ali para a gente mudar para uma outra variável e trazer ali o cálculo, né? Eu termino aqui com a mesma variável que a gente colocou aqui, só para ficar do mesmo jeito aqui. Mas a função, aqui ficou um pouquinho faltando ali, né? Dividindo por 2. Então, essas seriam as fórmulas equivalentes ali. Na forma que eu coloco diretamente o intervalo, né? Ou então indireto, e aí eu seleciono a célula para poder buscar. Ok? Bom, uma outra situação que a gente quer fazer análise é fazer a análise dessas grandezas de centro, mas dependente agora de uma categoria. Por exemplo, né, eu quero saber a média de felicidade numa região, porque eu tenho aqui países de várias regiões, mas, por exemplo, eu tenho aqui uma região específica, né, Western Europa, Norte América, Austrália, New Zealand. Então eu quero saber isso, né? E elas não estão agrupadas certinho aqui. Tem esse, né, Norte América no meio aqui, né? Então eu quero fazer o cálculo da média, mediana e ponto médio de acordo com essa região. Como fazer isso? Bom, aí eu tenho que incluir uma outra função, né? Então, vou considerar ainda a felicidade aqui. E agora eu tenho média, mediana e ponto médio, dependendo da região. Então, vamos ver aqui, região. Primeiro, qual que é a região, né? Quantas regiões tem? Bom, uma forma de ver isso é se eu seleciono aqui na região, já vai aparecer aqui quais são as regiões que existem. Mas eu posso pegar e copiar, né, para essa aba aqui, toda a lista das regiões, colocar aqui, colar valor, e aí eu venho na parte de dados e removo duplicatas, remover duplicatas dessa coluna C aqui. Os dados contêm cabeçalho? Não, não tem cabeçalho, é tudo mesmo que está aqui, ok.
148 valores duplicados foram removidos e sobraram ali 10 valores. Ok, então esses 10 valores eu venho e coloco aqui nessa parte de região. Bom, o plano é para que cada região que eu tenho aqui, eu tenha a média de felicidade, né? Então, eu vou fazer a média nesse quadro aqui. Né? Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Então, eu vou colocar esse indicador aqui, vou colocar média. Então, eu vou calcular o cálculo da média de acordo com essa região. Ok? Então, o cálculo da média ele é simples quando depende de uma variável categórica, porque existe a função média C. Média C, e aí eu coloco o intervalo no qual eu vou fazer o critério, que seria a região. Como eu já tenho isso mapeado, né, eu tenho o intervalo região, aí eu coloco ponto e vírgula e o critério é que seja igual a essa região que está aqui. Tá ok? Então, sendo igual a isso, aí eu coloco o intervalo de média. O intervalo de média é felicidade. É o intervalo que ele vai buscar os números para calcular. Então, essa é a média de felicidade para aquela região. Porque a região tem vários países, e aí, em média, vai ser esse valor aqui. Nesse caso, seria bom assim a gente também. A gente começa aqui fazendo uma ordem alfabética, né, geralmente aqui. Mas depois a gente vai ver que é melhor fazer um lançamento aqui de um ordenamento de acordo com a opa, com o valor mesmo. Bom, então aqui eu só ordenei, mas olha, esse número aqui está média C, região e essa célula. Eu posso mudar, copiar esse valor, né, clicando aqui no canto de baixo aqui e arrastando aqui para cima. Com isso ele arrasta, né, o comando, ele copia o comando e ele sempre vai pegar média C nessa região, na região, no intervalo de dados da região, for igual ao A9. Ele só vai considerar se for igual à Austrália e Nova Zelândia. Então, assim, isso, depois, sendo igual, ele vai fazer a média desse indicador que está aqui, felicidade. Ok, então ficou 7,29 e tal. Esse valor, dessa forma que está mostrando aqui, ele é interessante, mas para a gente ler, que está em ordem alfabética, achar o valor e tal. Mas é interessante também que a gente faça, né, um ordenamento aqui, de acordo com a média. Então é melhor do maior para o menor ali, né, que fica um pouco mais adequado para a gente. Fica mais fácil, né, da gente ver. Então, média C, né, nessa região, você vai conferir, mas é só fazer esse comando e depois ordenar ali pela média, tá bom? Então, esse foi a média se o resultado é filtrado pela região. Deixa eu tirar o filtro aqui. A mediana é um pouco mais difícil, porque não tem a... Opa, está formatado ainda do jeito que estava anteriormente ali com o comando, né? Bom, então, vou colocar também depois o comando aqui, né? Esse é o comando média C. Deixa eu colocar aqui do lado, para quem quiser ver, né? Então, a média, a gente usou esse comando aí. E para mediana? Bom, para mediana ela não tem médias... coloquei uma assim, desculpa. Ele não tem um comando med-c. Então, tem que ser med mesmo. Só que, como que funciona a mediana? Eu tenho a mediana daquele intervalo, né, que seria da felicidade. Mediana da felicidade. Ok, 5,23, mas isso é em geral, a gente já viu aqui, 5,23. Como que eu faço para incluir essa condição? Eu posso abrir aqui, né, e colocar um C. Então, C, abre e fecha,
aí ponto e vírgula. Então, ou melhor, se, né? Deixa eu ver, isso aqui abre e fecha. Então, se, agora eu tenho que vir com aquele intervalo. O intervalo que. Vamos ver, deixa eu tirar essa felicidade aqui. Se nesse intervalo de região, então, região for igual a esse valor aqui, bom, se a região for igual a esse valor, eu vou, então, fazer, liberar o cálculo, né, a região que existe de felicidade, para que ele faça a mediana. Então, eu venho aqui e coloco felicidade. Então, fazendo isso, eu vou ter a mediana, né? Quando isso daqui for igual, ele vai considerar o intervalo felicidade. E se não, não vai considerar. Né? Aí ele calcula a mediana. Só que eu tenho que fazer um comando que é o Ctrl, Shift e Enter. Então é isso que eu tenho que fazer. Tá? A mediana. Deixa eu ver aqui. Ctrl, Shift e Enter. E aí, eu vou colocar aqui o que eu fiz. Ctrl mais Shift e Enter. Tá? E aí eu puxo para as outras. Então ele ficou tipo outro valor, ficou diferente assim. Depois que eu faço Ctrl Shift Enter, eu puxo e aí eu tenho para os outros valores. Então, quer dizer, a mediana, nesse caso aqui da Austrália e Nova Zelândia, ó, a média deu 7,29, a mediana também. Aqui está com 3 casas. Deixa eu colocar 2 casas. Opa. Norte América também deu a mesma coisa. Mas você vê que aqui ó, já deu diferente a mediana, um pouquinho diferente. Né? Então, quer dizer, eu estou com medianas e médias. Então, o cálculo é diferente. Por que deu a mesma? Né? Bom, se eu voltar aqui na base de dados, talvez eu consiga ver. Se eu colocar um ordenamento por região. Né? Deixa eu ver aqui. Ó, Austrália e Nova Zelândia. Eu só tenho 2 valores aqui. Então, a média vai ser igual à mediana. Porque a média eu vou pegar um e o outro somar e dividir por 2. A mediana eu tenho que ordenar eles. Bom, já está ordenado. Aí você pega e calcula o ponto central. Bom, o ponto central, quando é par, eu pego os 2 valores e tiro a média. Ah, mas só tem 2 valores, então vai ser a média. Então por isso deu a mesma coisa. Quando tem 2 valores só, então ele vai ficar no mesmo valor. A Norte América também só tem 2 valores. Tá? Então é mais fácil de ver que dá a mesma coisa. Né? Então aqui esses 2 casos dá o mesmo número. Né? Então se você puxar mais casos ali vai dar a mesma coisa. E os outros, bom, os outros ficou parecido e tal, mas é claro, tem a média, um é valor médio e o outro valor mediano, calculado ordenando os casos, enfim. Tá, mas então a gente não tem o média C, o MED C, para fazer mediana, né? Mas a gente consegue fazer inserindo uma condição dentro da função MED. Tá? E aí depois que a gente... Deixa eu colocar aqui. O média não precisa aquele Ctrl Shift Enter. Mas esse na mediana... Eu estou acentuando aqui. Na mediana, a gente precisa fazer mediana, felicidade. Só que ao invés de fazer isso, a gente faz o se a região for igual a um determinado célula que a gente quer. E feito isso, né,
aí a gente digita Ctrl Shift Enter, porque aí esse valor aqui ele vai ser estendido de forma matricial, enfim, ó, tanto que você olhar ali aqui em cima na barra de fórmulas, clicando assim não dá certo, mas só selecionando aqui você vê que ele está com tá um pouquinho diferente aqui, né? Você vê que ele tem os parênteses aqui, mas ele tem essa chavezinha ali, ok? Então, com isso, depois você copia tudo e consegue fazer essa condição. O ponto máximo também vai ter que fazer o ponto máximo se a região, né? Tem que fazer máximo se a região for tal coisa e tal. Mas eu vou fazer aqui só a média mediana que a gente utiliza mais. Ah, mas e se eu quiser mudar para outro valor? Pô, aí vai ter que fazer de novo aquela questão, ao invés de escrever felicidade aqui, né, pode escrever esse indireto B2 ou indireto B7, que é no caso aqui, né, e aí fazer também, poder escrever outra coisa aqui, né, uma outra região, como liberdade, generosidade e tal. Então, aí assim, você seleciona aqui o valor correto, né? E aí onde tiver escrito felicidade, trocar para indireto e a célula onde está escrito felicidade. Tá? Na mediana também, onde tiver escrito felicidade, mudar ali. Então é isso, um cálculo aí com medidas centrais, né? Aqui, e depois com medidas centrais de acordo com a região. Tá? Então poderia ser feito de outra forma, né? A gente tem várias formas no Excel aí, de tabela dinâmica e tal, mas aqui a gente está fazendo através das funções do Excel também, né, estudando um pouquinho dessas funções de condição e tal. No caso da média, tem a média C, e no caso da mediana não tem uma função específica, mas a gente inclui diretamente aqui no comando, né, a condição. Ok? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai ver medidas de variação e posição relativa também nos próximos vídeos. Até mais!